Fala, nação rubro-negra! O Flamengo, depois de 10 dias treinando, consegue ter um desempenho medíocre diante do Fluminense. Nesse vídeo eu trago para vocês o programa Seleção Sport TV, onde vai ser debatido tudo o que a maioria dos torcedores do Flamengo está sentindo nesse momento. As invenções, as ideias de Paulo Souza. Trocando jogadores de posições, colocando o jogador para jogar onde eles não rendem o máximo. E o resultado é o que acabamos de ver nessa quarta derrota seguida para o Fluminense. Outra coisa que é alvo de crítica é que como é que um treinador vai fazer testes em uma final do Campeonato Carioca valendo tetracampeonato inédito. Essas são as ideias de Paulo Souza. Quero deixar os créditos desse vídeo para a Sport TV. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Quero também convidar você a deixar o seu like, se inscrever no canal, o botão aqui embaixo, o nome vermelho, inscreva-se, é de graça, não custa nada você se inscrever e ative o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver um vídeo novo no canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Rogério Ceni e Abel Braga derrotaram os técnicos portugueses, ou melhor, os times dos técnicos portugueses, para a gente falar da sensacional arbitragem brasileira e do grande personagem da noite carioca, Germancano, que estará ao vivo aqui no Seleção. Tudo isso com Carlos Eduardo Lino e o nosso ala esquerda, Petkovic, porque olhando a escalação do Paulo Souza, você daria um belo ala esquerda no time do Flamengo. Pet, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Marizek, boa tarde, Lino, prazer te rever, estar contigo aqui. Gostou ali na ala, ali, o Pet na ala de ali? Você hoje, você tá leve hoje, tá light. Por enquanto, tá só começando o programa. Tá light. Acho que a ala esquerda ainda bem. Imagina se fosse no gol. Aí seria complicado, porque já no gol, quer dizer, o Pet tá bem com... Joga tênis ultimamente, tá bem com os braços, né? Tá forte, pode ir no gol. Quis dizer isso, noite dos técnicos brasileiros. Cara, esses caras tão fora de moda, treinador brasileiro. Decadência que do não técnico sabe estrangeiro. nada. Decadência do técnico estrangeiro. Já não presta mais. Não vamos botar esse título, não? Porque no Brasil, gente, quanto mais bombástico, mais rende. É uma provocação, né? É uma provocação, vocês entenderam onde a gente quis chegar. Porque esses caras aqui, técnico brasileiro tão fora de moda, ontem tiveram vitórias importantes e eu queria fazer uma pergunta aqui para abrir os trabalhos no Seleção. Estou tentando entender, confesso, com a maior boa vontade, as decisões do Paulo Souza, depois de 10 dias de treino para escalar o Flamengo. Tentando entender, o Pet vai me ajudar, vai explicar para mim e para vocês também. Mas uma pergunta que eu queria jogar aqui para vocês. O que estaríamos falando se o técnico do Flamengo hoje fosse Renato, Dorival Júnior, Mano Menezes, o que hoje as mesas redondas estariam falando do técnico do Flamengo depois do jogo de ontem, se brasileiro ele fosse? Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Isaac? Pet, cara, treinador é pago para ter ideia. Treinador é pago para montar estratégia. Ideias, elas não são boas nem ruins, elas dão certo ou dão errado. A ideia do Flamengo não é ruim, ela deu errado. E quando ela dá errado do jeito que deu, ela precisa ser repensada. O técnico do Flamengo precisa compreender que o que ele tem na cabeça, ele não tem nas mãos. O que ele quer fazer não está dando certo. Aí sim, só que isso faz parte de um processo de construção também. Ele vai errar, vai acertar. Ontem o time do Flamengo dominou o primeiro tempo do jogo. O Fluminense não deu nenhum chute a gol. Mostra a cara do Pet. Não foi. O Flamengo também não deu. Não, deu sim. O Flamengo também não deu um chute. Guarda munição, estamos sóbrios no programa, calma. Então, cara, treinador é isso. Ele é pago para ter ideia. Agora, quando ele vê que não está dando certo, ele tem que mudar. Ou você achou uma grande ideia do Abel. Vem cá, Abelão, chama os caras para cima da gente. A gente vai segurar aqui o jogo inteiro. Lá no final a gente vai e ganha. Calma, gente, calma. No mundo das ideias não é assim que funciona. Mas é futebol. Eu não acho que o Fluminense ganhou o jogo na ideia do Abel Braga, não acho não, mas acho que o Flamengo perdeu o jogo muito em função das ideias do seu treinador. Tô contigo. Mas vamos debater isso ao longo do programa. Sérgio Xavier Filho, boa tarde. Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Fala, Serginho.
Boa tarde, Rizek, Lino e Pet. Eu acho que eu vou ficar quieto, porque eu estou gostando dessa rinha de galo entre Petkovic e Lino, né? E aí eu também, né? Eu que já tenho uma fama de brigão e já fico meio de lado, deixo eles se matarem aí, né? Mas o fato é, assunto não falta hoje, né? Eu acho que os dois clássicos não foram clássicos mornos, né? Foram clássicos realmente muito quentes, clássicos assim de deixar as maiores torcidas brasileiras com o pé atrás, né, com relação ao desempenho de suas equipes, né? O Palmeiras menos, né? O Palmeiras é multicampeão, mas o Flamengo muito, né? Eu antes fiz uma busca agora na internet, né? Se você digitar Paulo Souza agora, o segundo verbete que vai aparecer é Paulo Souza demitido, né? Então, quer dizer, a torcida já começa, né, a ter essas ideias, que na verdade são ideias muito ruins, né? O cara acabou de chegar, né? É muito pouco tempo de trabalho, mas a ideia já está no ar, já que o Lino estava falando nelas. Você acha que teria vaga para o Paulo Souza no Corinthians como jogador nesse momento, Serginho? Cara, eu achei maravilhosa essa piada, porque é uma piada que consegue sacanear as duas maiores torcidas do Brasil, né? O Corinthians com essa sanha de contratar super veteranos, né? E o Flamengo que acabou de contratar um super técnico português, né? E ele já não está estável, né? Porque os resultados não estão vindo. Então, eu gostei bastante, viu, Rizek? Eu só vou divergir de você. Eu não acho que o Paulo Souza seja ainda um super técnico, né? O Flamengo contratou um técnico, isso pelo menos eu falo aqui no Seleção há algum tempo, de currículo modesto. Pode ser que ele se transforme no Brasil, como o Abel Ferreira, num treinador de ponta, né? Um grande treinador, até especulado na Seleção de Portugal ou em grandes clubes de Portugal. Até hoje, a carreira do Paulo Souza é uma carreira bem normal, assim, uma carreira mediana, de um técnico da terceira, quarta prateleira ainda, né? Como jogador ele foi um monstro, ele foi um craque. Agora, nessa provocação que a gente faz, eu acho que são situações diferentes, né? O São Paulo do Rogério vem crescendo, vem jogando bem. Para mim não é surpresa ver o São Paulo jogar o futebol que jogou ontem no Morumbi, porque o São Paulo vem jogando bem. O Fluminense não vinha jogando bem. E para muitos, sequer ontem jogou bem também, Carlos Eduardo Lino. Porque se você olhar os dois treinadores que estão nesse telão, eles conseguem a mesma coisa com lógica completamente diferente, por caminhos absolutamente distintos, né? Mas com mérito para todos os dois, porque o Abel, ele lida com o que ele tem na mão. E ele sabe que o time dele, diante do Flamengo, tem que ter esse tipo de comportamento. E ele não está errado nessa estratégia. Só não dá para chamar de estratégia corajosa, não dá para você dizer que é delicioso você torcer o tempo inteiro para o seu time enquanto ele está sendo quase nocauteado pelo adversário. Não é, mas dadas as circunstâncias, sim. Ontem eu queria ser torcedor do Fluminense, deve ter sido delicioso ver aquele jogo do estádio com a camisa do tricolor naquele ambiente ali. O torcedor do Fluminense deve ter vivido uma emoção ontem. Ela não é rara, ela tem se repetido contra o Flamengo, mas daquelas assim que você sai do estádio com alma lavada, porque o torcedor estava machucado, a história da Libertadores estava pesando, o Abelão estava realmente com débito com o torcedor, então deu, sob esse ponto de vista, tudo certo. Agora, o grande vencedor da noite de ontem foi o Rogério, sem dúvida nenhuma. A apresentação de São Paulo foi espetacular. O Lino falou que lembrou, né, que o Fluminense vem derrotando o Flamengo. A torcida do Fluminense tem um canto segundo o qual ganhar Fla-Flu é normal. Historicamente, o Flamengo tem mais vitórias sobre o Fluminense, é bom deixar claro. Mas de 21 para cá, por exemplo, nos últimos 8 jogos, foram 6 vitórias do Fluminense. Um empate e uma derrota. E são vitórias do Fluminense com um script muito parecido, no qual o Flamengo tem a posse de bola, de 21 para cá, é esse super time do Flamengo, com esses super jogadores. O Flamengo tem a posse de bola, o Flamengo ataca, o Flamengo domina, o Flamengo finaliza e o jogo termina com 3 pontos do Fluminense. O script tem sido esse e ontem foi assim de novo. Se a gente plugar aqui os números do jogo, se futebol fosse definido apenas por estatística, você olharia os números do jogo de ontem, vendo o Flamengo finalizar 3 vezes mais do que o Fluminense, ver o Flamengo trocar mais passes, ver o Flamengo ter 5 vezes mais escanteio, ver o Flamengo desarmar mais, você fala, poxa, o time que ganhou foi o Flamengo, né? Não, foi o Fluminense 2-0, porque o número que vale mesmo é aquele do placar, ó.
Fluminense 2, Flamengo 0, Pet. Você botou isso, mas os últimos 4 jogos, 4 vitórias, né? Do Fluminense. Do Fluminense. Realmente, primeiro tem que dar parabéns ao Fluminense. A tática, como foi administrada, como foi proposta, a estratégia que o Abel fez ou não. Acho que também uma estratégia que você colocar o Ganso para cansar o time do Flamengo, para depois entrar jogadores mais rápidos e resolver o jogo em 10 minutos no contra-ataque. Não me parece uma tática bem pensada ou querer que acontecesse esse jogo assim. Eu concordo com o Lino, né? Quando fala que o Flamengo começou o jogo propondo, né? O ritmo, a intensidade e tudo isso. Mas não teve finalizações certas, né? Para dizer a chance que teve. Isso aí, chance. Costa como finalização, cruzamento onde goleiro corta a bola, mas chute no gol, chance claras. Teve só essa que foi anulado o gol, que não foi nem permitido, foi apitado antes de ser bola entrada. De forma errada, né? De forma errada e não foi impedimento. Que Erro crasso da arbitragem ontem no Maracanã. Como? Erro crasso. Era muito grande o que aconteceu. Então, teve essa sim. No segundo tempo, com o chute de Pedro, foi uma chance boa. Não é 100%, mas foi uma chance boa assim que Pedro entrou. Mas acho que estratégias, táticas, ideias. É aí que concordo plenamente ideia quando fala. A ideia que tem são boas, ideias são aplicáveis, se trabalha, né? Consegue dar certo ou dar errado. Mas o que está dizendo na imprensa também, o que Paulo Souza está pensando, não consegue ser ainda absorvido, administrado. E olha, só te interrompo para mostrar a falha do Léo Pereira, que perde uma bola no meio-campo. O Fluminense ataca com Arias, Germancano, o Felipe Luiz não consegue roubar a bola e o Cano, muito feliz, faz Fluminense 1-0. Léo Pereira tinha acabado de entrar. Léo Pereira acaba de entrar, perde essa bola, pisa nela, né? De novo, aqui o Villarão perde a bola. Mas depois do Léo Pereira ter pedido a bola, o Luiz Felipe tinha como tirar essa bola. O primeiro, né? Do primeiro gol. Tá. De segundo aqui não podia ter feito nada, porque entra o Germancano sozinho. Aliás, poderia sim, se tivesse o lateral. Como o lateral direito do Flamengo era o Lázaro nesse momento, quando entrou, né? O ala, sei lá como que chamar, não estava acompanhado e não estava perto, porque o que acontece com o Flamengo? Aliás, não com o Flamengo. Estamos aqui debatendo há muito tempo isso. O Léo Pereira no segundo gol parece que ele está correndo contra o vento, né? Não, tudo bem. Ele Felipe Luiz... contra o vento, só para não perder a ideia. E o Davi Luiz esperando ele Mas ele fechar. pisa na bola. Contra-ataque. No primeiro? No primeiro gol. Quando o passe foi feito por Cano, Felipe Luiz lê a jogada muito bem, teve a possibilidade de dar o bico na bola, tirar esse perigo. Não fez. Ele quis, sei lá, ou tirar do lado, ou fazer o dribbling, ou roubar essa bola e perde na dividida. Mas se ele dá o bico na bola para o escanteio, o que ia ser dar o bico na bola e vira para seu companheiro que acaba de entrar e dá ou bronca ou dá moral. Vamos lá, cara, acabou de entrar, não pode acontecer isso. Você concentra, você liga. O jogo é pegado, é um clássico. O que um jogador isso. Foi na dividida, mas é isso. O que estava querendo agora, nem sei o que estava dizendo quando você me cortou. Das ideias? Do lateral. Mas antes das ideias... Das ideias, eu vou pedir para você tomar ar aí, depois a gente fala das ideias. Acabei de falar do Porque o grande personagem da noite está ao vivo conosco, que é o Germancano. Conseguiu, na minha visão aqui, pelo menos, contar bem a história do Fluminense no jogo de ontem. Vamos contar a história de quem perdeu? A começar pelas escolhas do Paulo Souza. O Bruno Henrique estava voltando ao time, mas ele não foi escalado. O Arrascaeta, que jogou na véspera e sentiu, inclusive, pegou um voo frotado, mas também não estava na escalação titular. O time titular teve a linha clássica com os 3 defensores, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Até aí nenhuma novidade. William Arão e João Gomes como os volantes do time. O Mateuzinho na direita. E aí a surpresa, pelo menos para este que vos fala. O Marinho de ala esquerda. Ele já tentou o Everton Ribeiro, jogou com o Lázaro ali. E ontem o Marinho, que normalmente no Santos jogava pela direita, né? E que foi um jogador preterido ao longo de quase toda a temporada. Ontem, justamente na final, depois de 10 dias de treino, o Flamengo teve 10 dias de treino para o jogo,
apareceu ali na ala esquerda. Vitinho, Everton Ribeiro e Gabriel. Alguém entendeu? Alguém consegue explicar? Qual era a ideia dele, Pet? Eu falei isso ontem porque eu vi nos grupos, no Twitter, comentário de que o Maurinho fez excelente treinamento nessa posição do lado esquerdo. Se for ala, o atacante ou o wing pelo lado esquerdo, como quiser, né? Do entendimento de cada um. E que vai jogar. Tanto que eu falei ontem, né? Não está na área, quando estavam dizendo, né? Time do Flamengo, quando apareceu a escalação, o Maurinho vai jogar no ataque, Everton Ribeiro na esquerda. Eu digo, bom, pode ser que Maurinho jogue na esquerda. Porque saiu um comentário que teve um treinamento muito bem feito por ele, e aí treinou muito bem e foi escalado. O GE também dava essa escalação, só não afirmava posicionamento. Exatamente. Eu aí duvidava eu imaginei que era o Vitinho quando eu vi a escalação. Não, claro, todo mundo. Mas eu falei isso porque eu vi no comentário interno, nos bastidores, comentário Maurinho no lado esquerdo como ala, porque treinou muito bem nessa posição. E eu comentei isso no Tá Na Área ontem. Existe essa possibilidade, que a gente não está citando isso aqui. Veremos, né? Porque, sinceramente, não estou tentando entrar mais nas ideias do Paulo Souza, que estava falando antes de ideias. Porque aí está dizendo, não, as ideias boas, ruins, tudo bem, pode ter, pode ganhar ou não, mas característica de jogadores, será que o tempo que precisam entender está fora do alcance? São muito boas. Eu tenho ideias fantásticas. E eu sei como jogar pra caramba, eu não consigo mais. Então, pode ser que as... Eu penso direitinho. Eu penso direitinho, mas... O Rizek, você é minha testemunha. Eu não falo contigo teoria de tênis perfeitamente, mas a execução não obedece. Olha, quis fazer isso, mas não dá certo. Então, sim, às senhor, vezes... possa testar isso. Exatamente. Então, às vezes, a gente estou vendo agora assim, precisa de tempo, de compreensão, de entendimento, de quanto vai receber. Isso está certo. Você aplicando as filosofias, conceitos, movimentos, certas coisas ao jogador, tem que ter o lado cognitivo muito mais trabalhado para poder captar. Mas aqui, além do lado cognitivo, de entender certas coisas, existe uma coisa, insistir nas ideias, na filosofia, o que você entende, como você gostaria de jogar, com as características dos jogadores que não se encaixa nisso. Perfeito, muito bem, é isso mesmo. E ter uma ideia na cabeça e outra nas mãos. O Marinho não vai ser esse jogador, o Marinho só tem uma jogada. Ele é um canhoto que joga pela direita, corta para dentro. E solta míssil aleatório, mini míssil aleatório. Ou então dá infiltração para algum companheiro passando. Esse é o Marinho. Se você exigir muito mais que isso, ele pode até entregar, mas você vai tirar dele o que ele tem de melhor. Exatamente. Porque você brincou, onde você seria escalado? Tá. Você é de ala esquerdo nesse time. Então, fácil. Então, brincando assim, eu, quando cheguei numa certa idade, com entendimento muito maior do que quando era mais novo, que cabeça dura, né, aquela rebelde, mas queria realmente jogar em prol do coletivo do time, quando entendia essa importância já há 30 e poucos anos, eu poderia jogar qualquer posição. Posicionamento todo, zagueiro, até nenhum problema, tecnicamente, taticamente. Isso que a produtividade minha nessa posição não ia ser a mesma que eu estava na minha. E as compro bem pra caramba. E marco bem tudo, não vou fazer besteira. Mas vou produzir? E tem outra coisa, não é só você olhar o seu time e ver o que você pode tirar do seu time. É olhar para o outro lado e entender o que vai ser o jogo do adversário. Ontem não tinha Luiz Henrique. Ele podia ter trabalhado tranquilamente naquele espaço ali com o Felipe mais aberto, ter um outro tipo de posicionamento, ganhar um jogador mais à frente. O Fluminense ia ter um outro no meio-campo, que era o Ganso. Era uma outra necessidade de preenchimento de espaço. Você sabia que ia ter a bola no pé. Não tinha necessidade de, por exemplo, você ter o Vitinho por dentro. O Vitinho tem dificuldade para jogar por ali. Para que, de novo, o Everton Ribeiro, por mais que ele caia por dentro também, toda hora tem que vir para corredor, toda hora tem que vir para corredor. Ele podia ter sido o Arrascaeta de ontem. Ele poderia ter flutuado um pouquinho mais. Então, eu tenho a impressão de que o Paulo Souza
quer acertar o time do Flamengo com o que ele tem na cabeça, está esquecendo de ver o jogo, o adversário, de perceber o contexto que está acontecendo. Eu quero isso e eu vou conseguir isso. Calma, entende o jogo, entende o momento. Sabe uma nota, na minha opinião, muito negativa sobre o Paulo Souza ontem? É porque, assim, eu entenderia um teste, embora estranho, como esse do Marinho, numa partida de terceira rodada contra o Volta Redonda, de segunda rodada contra uma Portuguesa. Não, o cara tá querendo rodar o elenco, testar diferentes possibilidades. Mas, cara, já estamos numa fase da temporada que o laboratório passou. O Campeonato Brasileiro vai começar, a Libertadores vai começar. O laboratório já foi... Eu já imaginava que a essa altura, numa decisão de campeonato, contra um time de Série A, fosse um Flamengo mais pronto, um Flamengo com ideias mais consolidadas. E se era para fazer menos isso, laboratório. O Lázaro estava jogando, cara. Exato, por isso eu tô o Lázaro estava bem ali. E entrou por que no lugar do Mateuzinho? O Lázaro? Quando tudo desmoronou, quando entrou no lugar do Mateuzinho. Do segundo tempo, o Lázaro tudo desmoronou depois disso. E aí que, literalmente, abriu-se mal desse espaço. Porque Mateuzinho volta e Flamengo defende com 4. Quando constrói a jogada, ele forma esse 3. Por quê? Porque potenciar a capacidade de força física do Mateuzinho é muito superior do que Felipe Luiz e ele não sobe. Então sobe pelo lado direito e vamos fazer a saída de 3 e por isso estão chamando 3 zagueiros, que não são. Mas quando defende com 4. Uma outra vez você tem uma ajuda de alguém do meio campo, devido às circunstâncias, mas Mourinho não voltava e não formava a linha de 5. Sim. Nunca. Às vezes acontece a jogada por dentro, Mourinho cobre, mas não é. Então, por isso estou dizendo, quando saiu o Mateuzinho, entrou o Lázaro na lateral direita, na ala direita. Já jogou aí? Não lembro, acho que não. Então, a diferença é muito... Mas quando o time toma gol, o Marinho já não está mais em campo. Não, mas o Lázaro está no campo, o Mateuzinho não está no campo. O Marinho saiu aos 12 do segundo tempo, a gente pode até mostrar as alterações. Não, ele saiu, Everton Ribeiro e Mourinho saíram, entraram o Arrascaeta e o Pedro. O primeiro a sair foi o Vitinho, que torceu o tornozelo. Não, aí o Bruno Henrique entrou. Aí entrou o Bruno Henrique no primeiro tempo. Aí no segundo tempo saiu o Marinho, entrou o Arrascaeta. O Everton Ribeiro saiu junto com ele, entrou o Pedro. E aí já, depois da pane, né, que acometeu o Flamengo, saiu o Mateuzinho. Aliás, foi antes do gol, né? Foi um minuto antes do gol, um minuto antes do gol. Então, o Fabrício Bruno se machuca, entra Léo Pereira e aproveita no mesmo momento que tira o Mateuzinho e coloca o Lázaro. A falha foi o primeiro lance do Léo Pereira em campo. Sim. Primeiro lance dele em campo. Acho que o segundo toque no bola, mas independentemente, não teve mas poucos minutos. E sabe o que me chamou a atenção? Assim, o Flamengo... Porque o gol saiu aos 37 e 40 o gol saiu. 2 minutos depois da entrada do Léo Pereira. 40, ia dizer 39, mas pode ser 38 minutos. O que me chama a atenção é que assim, o Flamengo ficou muito entregue, né? Ficou nas cordas, totalmente nas cordas, né? E o Fluminense preferiu ali segurar a bola, tal, mas, cara, o Flamengo ficou entregue depois do primeiro e do segundo gol, né? Não, mas aí... Você acha que não seria o caso de tentar fazer o terceiro? O Flamengo não, ficou paralisado em campo. Não, mas aí você tá querendo demais. É verdade o que está dizendo, mas poucos minutos no final. Poucos minutos final e você agora... não, vamos lá, o adversário está no chão, está já mais ou menos tonto, vamos lá bater nele. Não... Porque raras vezes eu vi não vai acontecer isso. Esse Flamengo tão desnorteado, cara. O Flamengo estava desnorteado. Porque aconteceu o primeiro gol e aconteceu rápido o segundo. E os 2 gols acontecem com bolas perdidas. Uma do Pereira, que deu sequência, a gente já explicou, e a segunda do Villarão, que deu sequência de mau posicionamento do Léo Pereira, mau posicionamento do Davi Luiz, a corrida quando ele chega, quando corre, o Calegari, né, faz a gente pode ver o segundo gol, dá para o Cano, onde estava, olha o posicionamento, aí, o último homem perde bola, é tudo bagunçado, isso é normal, quando perde o último homem bola. Deixa eu só pegar esse gancho do Pet sobre perda de bola, né? Ficou todo mundo em cima, né? Ficou todo mundo em cima da falha do Léo Pereira, né? Eu tava vendo as estatísticas desse jogo, né? Do Footstats,
Flamengo perdeu 34 vezes posse de bola, é o recorde dele. Quer dizer, então, quando você perde tanta bola, você fica questionando como é que estão os treinos, né? As linhas de passe não estão livres, né? Tá faltando deslocamento, né? Isso geralmente é sintoma. E aí, mais grave do que isso, é que dessas 34, 10 foram no campo de defesa do Flamengo. Uma delas foi esse gol. Então, assim, o Flamengo está se mexendo pouco, né? Então, muito mais, a gente está falando de tática, está falando da escalação, está falando do Marinho, né? Eu me sinto meio indefeso para comentar o Marinho, porque o Flamengo deve ter treinado umas 5, 6 vezes com o Marinho lá e a gente não viu nenhuma, né? Como eu acho que o Paulo Souza não é burro, né? Eu acho que ele deve ter treinado bem mesmo. Então, eu tenho alguma dificuldade para comentar em cima daquilo que eu não vi. O que eu vi é a carreira do Marinho em campo. E não costumo ver o Marinho muito bem do lado esquerdo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode comentar tática, pode comentar escolha de jogadores, mas a mecânica de jogo do Flamengo, a dificuldade que o Flamengo segue em recomposição de bola é algo flagrante. É um trabalho que está começando, não tem muito tempo ainda, mas tem que acender uma luz amarela, talvez uma vermelha, né? Não vai bem o Flamengo, e não é só pela questão da insistência tática no esquema e na escolha de jogadores. Os treinos estão mostrando os jogos estão mostrando que os treinos não têm sido muito eficazes. Então eu acho que tem que acender a luz amarela mesmo. O Flamengo fez 4 jogos contra times da Série A nessa temporada. Perdeu 2 do Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro e ganhou do Botafogo. Então, assim, não dá para você olhar esse cenário e com o investimento que tem o Flamengo, os jogadores que tem, e achar que está tudo bem nesse momento da temporada. 4 jogos contra times da Série A, só derrotou o Botafogo, que sequer terá esse time que enfrentou o Flamengo na Série A. Só vai fazer sentido esse processo de construção do Flamengo se o Paulo Souza perceber que há erros e necessidade de correção de rota. Isso é evidente. Ele precisa mudar algumas coisas. Essa linha de 3 para saída de bola nem sempre está segura. O cara do lado esquerdo ele não acertou ainda. Se é para usar esse esquema, Ayrton não tem Lucas, esse jogador. talvez seja o cara Pode ser que o Ayrton Lucas ele imagine vá acertar. Então, ele está tentando resolver o Flamengo. Mais do que o Marinho, né? É melhor ele tentar resolver. Pelo menos ele é um ala mesmo, o Ayrton Lucas. Ele é um ala, é muito rápido e ofensivo demais. Sim. Sem dificuldade de marcação. Sim, mas é um ala. Mais um ala. Pelo menos é um ala, né? Que o Mateuzinho também não é um ala. Sim. É um lateral. Ele testou ali o Everton Ribeiro, testou ali o Marinho. O Lázaro foi quem melhor funcionou. Bruno Henrique melhor. Bruno Henrique funcionou melhor. Funcionou melhor? Jogo de posse de bola jogando no campo do adversário. Só que não jogou como ala. Então, porque nesse momento, esse jogo, quando ele jogou contra o Vasco, o Felipe Luiz jogou como lateral. É entender o jogo. Está na hora de o Paulo Souza entender o adversário, parar de olhar só para a construção que ele tem na cabeça do Flamengo. E agora tem a questão emocional, hein? O Felipe Melo ontem tomou conta, né?